Tá certo, a gente vai seguir tratando dos temas importantes do nosso país. A crescente apreensão de fuzis no Rio de Janeiro nos primeiros meses de 2024 preocupam. Esse tipo de arma, a maioria de uso exclusivo das Forças Armadas, tornou-se constante nas ações policiais do estado. De acordo com informações de janeiro até maio, um fuzil foi apreendido a cada 12 horas, contabilizando um total de 307 armas. Esse número é muito impactante, representando o segundo maior índice para o mesmo período desde 2019, ficando atrás apenas de 2023, quando foram recolhidos 321 fuzis. Este arsenal bélico, que não deve chegar às mãos dos civis, é predominantemente encontrado em áreas onde o tráfico de drogas dita as regras. Mota, como é que as forças policiais vão enfrentar os criminosos que estão armados com fuzis, armas destinadas às forças militares para combates, para guerras realmente? Mais uma oportunidade para a gente lembrar para onde vai o dinheiro do baseado. Né? Imagina quantos baseados são necessários vender para comprar um fuzil desse. A última vez que eu me informei, um fuzil desse aqui no Rio era vendido para os traficantes por 50 mil, 60 mil reais. O combate a esse armamento, Caniato, armamento de guerra, completamente ilegal, se faz de duas formas. Um é evitando que ele chegue ao Brasil, porque esse armamento ele chega através do contrabando. Ao contrário do que muita gente diz, esses traficantes não roubam esse armamento de civis, porque esse armamento não é de uso civil, é de guerra. Então, esses fuzis, eles chegam de várias formas, principalmente através dos nossos portos, dentro de containers, com destino a países vizinhos, e depois eles entram pela fronteira terrestre. A nossa fronteira é imensa, muito difícil de ser policiada. Então, isso vai continuar acontecendo. A segunda forma de combater esse armamento é reprimindo a quem está portando essas armas de guerra, né? Mas a pena para o porte de armas, o porte dessas armas, porte ilegal, é muito pequena. Muitas vezes, conforme eu já mostrei aqui, o criminoso é solto no dia seguinte, na audiência de custódia. E aí não há polícia que chegue. Pois é, o Lídio Manuel enviando várias mensagens em relação aos temas que nós estamos tratando aqui. Quero agradecer muito pela audiência. Agora, Beraldo, são muitas dificuldades, né, para impedir que essas armas cheguem aqui. Mas eu já escutei quantos planos e anúncios das forças, as autoridades brasileiras, as forças policiais, Polícia Federal, Exército, enfim, quantas vezes a gente, inclusive aquela ação que acontece nos portos e aeroportos para impedir o envio desse tipo de armamento, enfim, mas quantos anos se passaram, quantas décadas de enfrentamento a gente sempre observa o tráfico de drogas com esse armamento pesado, moderno, e algo que a nossa polícia mesmo não tem, né? Ô, Caniato, difícil é curar o câncer, difícil é lidar com chuvas torrenciais que de uma hora para outra produzem aquele efeito devastador no Rio Grande do Sul. Isso é difícil. Agora me explica uma coisa. Armas que não são pequenas, são fuzis, que chegam por portos e aeroportos. Você vai me dizer que é difícil controlar? Não, salvo engano, algumas vêm desmontadas, depois o delegado vai... Mas vamos lá, né? Cada um com o seu desafio. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? O que a gente está falando? Você precisa ter gente competente, preparada, que conheça do assunto para poder fazer monitoramento? Ok. Você precisa de equipamentos modernos, avançados, que podem fazer raio-x até de container. Ok. Qualquer tecnologia que esteja disponível. Pô, nós estamos vivendo no mundo da inteligência artificial. Nós estamos vivendo num mundo em que Israel, um paizinho deste tamanho, construiu um negócio chamado Domo de Ferro, em que ele consegue abater, sei lá, 90 e tantos % de qualquer míssil que chegue para tentar cair em Israel. E nós não vamos conseguir monitorar portos e aeroportos, Caniato. Isso é resultado de incompetência, corrupção, vagabundagem por parte de autoridades que compactuam com isso.
Porque se quiser resolver, resolvam. Não nos façam de bobos. Cadê o nariz de palhaço de todo mundo? Vamos colocar o nosso nariz de palhaço quando eles falam isso. Porque eu não aceito esse tipo de coisa. Você diz, olha, tem um problema porque o navio está parando num determinado ponto da costa brasileira, que aí eles fazem lá uma operação e tal, mas os navios são 100% monitorados. Isso não acontece assim, não. Então, o que falta é vontade de resolver. E não é com GLO que vai colocar, GLO agora, portos e aeroportos do Rio de Janeiro. Resolver o quê? E aí a gente vê esses números absurdos que se contrastam com essa informação que o Mota trouxe, dizendo que no Rio de Janeiro não tem tantos carros blindados. Agora, porque o Rio de Janeiro é mais seguro? Não. Talvez o carioca tenha mais sorte. Talvez o carioca tente desenrolar ali com assaltantes na hora de alguma abordagem e tal, coisa que talvez os paulistas não tenham tanta desenvoltura para fazer. Mas a insegurança, ela está absolutamente em todos os lugares. E aí ela vem disso aí, deste absurdo que a gente tem que noticiar, desses volumes de armamento extremamente pesados que vão invadindo o Brasil deliberadamente. Pois é, não, só para privilegiar o debate, quer fazer um complemento rápido, Mota? Depois eu passo para o delegado. Não, é isso mesmo. O Cristiano Beraldo está coberto de razão. Eu acho que o principal, Beraldo, é a vontade. Se existe vontade, existe um caminho. E o Nayib Bukele acabou de comprovar isso. Aliás, hoje eu tive a oportunidade de ouvir um relato bastante interessante sobre a administração dele lá. O que a gente vê é realmente falta de vontade, a gente vê falta de convicção. A gente vê aqui, a gente comenta todo dia, partes do Estado brasileiro que se concentram em fiscalizar a polícia, atacar a polícia, que acusam a polícia de ser responsável pela, abre aspas, violência, fecha aspas, né? Que acham que o importante, a prioridade, é colocar câmera no uniforme da polícia. Essa é a prioridade do Brasil. Por que não se faz um esforço concentrado para impedir a entrada dessas armas de guerra aqui no Brasil? Não. Vamos primeiro colocar câmeras nos uniformes dos policiais. Se for colocar em todos os policiais militares de São Paulo, o custo é de 1 bilhão, com B, por ano. Você imagina esse dinheiro aplicado no combate a essas armas de guerra? Por que não se sobe a pena do indivíduo que é preso com um fuzil? Por que não se tira todos os benefícios para esse criminoso? Por quê? Porque estamos esperando o quê? Bom, meu palpite é o seguinte, é porque as pessoas que tomam essas decisões estão muito bem protegidas, com aparato de segurança pago por nós, carros blindados pagos por nós. Então elas não vivem essa realidade diária que a gente vive. E algumas delas, além de estarem dentro dessa bolha de proteção, também estão cegas por ideologia. Não conseguem ver essa realidade que a gente vê tão bem. Pois é, delegado Palumbo, entra ano e sai ano, a gente continua vendo essas notícias sobre a apreensão desses armamentos pesados, modernos, equipamentos de guerra para enfrentamento de exércitos, né? O que a gente precisa considerar, porque o Brasil não consegue impedir a entrada desse tipo de armamento ilegal, hein? Eu acho que o Mota foi muito feliz quando ele falou que falta vontade, e principalmente vontade política, vontade legislativa de tornar esses crimes com penas maiores, né? Vontade do executivo de combater isso com seriedade, né? Essas armas não são de CAC, não são de colecionadores, não são de dono de clube de tiro, não. São de traficantes, são de pessoas faccionadas, são de pessoas que estão lá para ganhar dinheiro criminalizando, barbarizando a população, roubando, inclusive, bancos, roubando cidades inteiras nesses crimes do novo cangaço, traficantes usando em simples entradas de favelas. Eu conheço sou amigo, aliás, de um sargento Portugal, que hoje é deputado federal. Ele falou que todo criminoso aqui no Rio de Janeiro tem um fuzil. Aqui não se vai roubar mais de pistola, não. Aqui eles roubam de fuzil, eles defendem o morro de fuzil. E aí ele mesmo noticiou para mim que algumas comunidades a polícia militar tem que pedir permissão para o traficante que está com fuzil.
Isso beira o absurdo. Eu perguntei 10 vezes, você tem certeza do que você está falando? Eu posso falar isso? Vou falar isso na Jovem Pan. Ele falou assim, pode falar, eu tenho filmagens de viaturas pedindo permissão para o traficante para entrar no posto de trabalho. Olha o absurdo que a gente vive. Isso é surreal. Se a gente contar isso em qualquer lugar do mundo, não vão acreditar, vão rir da nossa cara. E pasmem, audiência, todas as vezes que esse policial quer ir numa padaria comer um lanche, ele tem que levantar o braço e pedir permissão para o traficante que está lá a 30 metros dele, nas barreiras de traficantes. Então, tem condição disso aqui dar certo? Com essa filosofia de governantes do legislativo e do judiciário que solta esses bandidos toda hora? Claro que não. A situação é piorar cada vez mais. Os criminosos sempre muito preparados para o enfrentamento com armas de último tipo e há questionamentos em relação também ao poderio da nossa polícia. Claro que talvez São Paulo, Rio de Janeiro seja uma condição diferente de outras localidades, mas é preciso considerar que acaba sendo também uma condição díspare, né, Cristiano Beraldo? Quando a gente observa um policial com uma pistola e um bandido com um fuzil, uma situação inimaginável, né? Não, é inimaginável a dinâmica que se criou, né? Essa descrição feita pelo delegado Palumbo é uma realidade que ela está presente em muitos lugares, não é só no Rio de Janeiro, também não é só em São Paulo, não, porque a gente tem um problema crônico também da corrupção. Não se chega nesse ponto se a polícia não for orientada a agir de uma determinada forma. Sim. Porque não é natural que um policial que fez o trabalho, né, fez a prova, passou no concurso, estudou, se preparou, se dedicou, ele assume a sua posição, né, é investido, faz um juramento, e aí quando ele está ali para exercer o seu papel, ele não chega ali, pois não, como é que funciona? Eu queria marcar um horário aqui com o seu traficante aqui, o chefe, para ele me explicar como é. Não, você chega lá para cumprir um papel que foi determinado a você. Então, quando ele chega ali, para ele agir dessa forma, ele já foi orientado antes. Já tem gente graúda que diz como é que tem que funcionar e qual é o papel que ele tem que exercer. Aí você pega, às vezes, um policial jovem cheio de ideais. Quando ele se coloca numa situação dessa, o que passa pela cabeça dele? Qual é o tipo de atitude que ele vai ter? Porque não é só o fato assim, não, ele vai ficar quieto, ele vai trabalhar porque ele está ganhando o salário dele sem trabalhar, já que ele não vai combater o crime, ele está ali fazendo nada, ele vai ficar no celular, ele vai ficar no telefone, e aí o tempo vai passar, mas o dinheiro pinga no final do mês para ele, não. O dano causado pela destruição de qualquer idealismo, de qualquer vontade de fazer a coisa certa, é muito maior. Porque com esta destruição se destrói também qualquer referência de civilidade, até de patriotismo. Como amar uma pátria onde as suas autoridades se relacionam dessa forma com o crime? Isso gera, aliás, índices de suicídio enormes entre policiais, porque as referências são destruídas e são ocupadas por um imenso vazio de propósito. Isso é que nós temos que tratar. Então, as consequências que existem em função desta relação promíscua de autoridades, eu não estou falando da polícia, estou falando de grandes autoridades do Brasil, com o crime, geram este tipo de situação. Isso é inaceitável.